Vamos iniciar aí a nossa live de oração, nossa sala de oração. Vamos estar orando. Depois vamos compartilhar aqui um devocional para refletirmos. Depois vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia. Agradecemos por mais uma oportunidade, Deus, de compartilhar a tua palavra. Agradecemos ao Senhor, Deus, pela tua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor e pelo seu cuidado conosco. Em nome de Jesus, nós te entregamos, ó Deus, essa live, cada um dos teus filhos que vão estar ao vivo e aqueles também que vão receber através de compartilhamentos, que eles possam ser ricamente abençoados e que teu Espírito tenha total liberdade para falar conosco nesta manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, Wesley, Mary, Daniel, Ju. Tá passando aqui, subindo aqui a barra aqui, não consigo ver todo mundo. Deus abençoe a vida de vocês. Queria compartilhar um texto para nossa meditação. Alguns textos, alguns versículos para nos edificar nesta manhã. A palavra dessa manhã é perseverança. Aquele que persevera não desiste. Aquele que persevera, ele é constante. Uma das maiores dificuldades de caminhar com Jesus é não ter constância. Muitas vezes nós temos altos e baixos. E não tem nenhum problema de ter altos e baixos. Se tem altos e baixos é porque nós estamos vivos, né? Se você for olhar lá no monitor, no hospital, você percebe que a nossa frequência ela fica assim, ó, altos e baixos. Quando ela está completamente na horizontal, é porque nós paramos, né? Então, altos e baixos eles vão acontecer. A única coisa que nós precisamos é ser constante. Não adianta um dia estarmos cheios do Espírito Santo, cheios de fé, e outro dia estarmos esmorecendo na primeira dificuldade. Isso não agrada a Deus. O que agrada ao Senhor é estarmos constantes, perseverantes na nossa fé e a fé totalmente depositada nele. Então, falando de perseverança, eu separei um texto aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos em uma das suas cartas, no capítulo 12, versículo 12. Olha o Gabriel aí, ó. Também te amo, Biel. Saudade. Robson, Carol. Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu achei fantástico esse versículo, porque eu sempre gosto de dizer que o mundo diz que a esperança é a última que morre. O mundo diz que enquanto houver vida, há esperança. E nós declaramos que a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança, ela já morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Porque a morte não foi capaz de deter o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então aqui está dizendo para que eu e você possa se alegrar na esperança. Então, se a nossa esperança é Jesus, nós precisamos nos alegrar nele. E se alegrar em Cristo não depende de circunstância, não depende de local, não depende de sentimento, depende de perseverança, constância, confiança. Então, nós precisamos nos alegrar no Senhor, independente do momento em que nós estamos vivendo. Com esse entendimento, depois da vírgula diz: e sejam pacientes na tribulação. Olha que lindo. Você tem algo aí dentro chamado Espírito Santo. E ele é suficiente para produzir fruto do Espírito em ti. E uma das características do fruto, porque não são frutos do Espírito, é um conjunto, né? É um combo. O fruto é um com muitos gomos, com muitas características. É paciência. Então, até para ser perseverante e paciente na tribulação, nós dependemos dele. Temos um Espírito em nós que o seu fruto produz paciência. Então, nada depende de nós,
só ser constante, só ser perseverante, só não desistir. Então o apóstolo Paulo está dizendo que eu e você precisa se alegrar na esperança. Nossa esperança é Cristo. Está dizendo que precisamos ser pacientes na tribulação. Quem nos dá paciência, que é um fruto, é o Espírito. Então o que eu e você precisa fazer? Todos os dias, na luta diária e constante da carne contra o Espírito, alimentar o nosso espírito para que ele possa vencer essa luta. Alimentar o nosso espírito para que ele esteja mais forte. Ele estando mais forte, o que vai acontecer? Nós não vamos nos inclinar ao erro, nós não vamos nos inclinar ao pecado, nós não vamos nos inclinar aos desejos e às obras da carne, mas nós vamos manifestar o fruto do Espírito. E uma das características desse fruto, um dos gomos desse fruto é a paciência. Então se alegre na esperança que é Cristo e seja paciente na tribulação. E o que mais que nós devemos fazer? Perseverar na oração. Por quê? Porque oração é relacionamento. Oração é um diálogo com Deus. E um diálogo é nós falamos e Ele nos ouve. Ele não está com os seus ouvidos tapados que não pode nos ouvir. Ele nos ouve. E tenho algo para te dizer nesta manhã. Se porventura a tribulação tem sido muito forte, tem sido constante, porque nós precisamos ser perseverantes e constantes. E em muitas situações, as tribulações elas também são perseverantes e elas também são constantes. E isso nos traz dificuldade de perseverar na oração. Jesus é tão lindo, o Espírito Santo é tão lindo, que quando chega esse momento que nós não conseguimos mais orar, não conseguimos mais conversar com o Senhor, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Domingo agora, dia 11, às 19 horas, na comunidade de fé que eu pastoreio, é a comunidade evangélica Princípios, eu vou estar testemunhando algumas das experiências que eu vivi nos 16 dias lá no CTI, lutando contra o Covid. Algumas delas, que eu tive muitas experiências ruins, vi muitas pessoas morrer, vi a morte de pertinho, lutei muito para não ser entubado. Caiu aqui a conexão. Então, eu vou repetir porque eu não sei se você ouviu. Então, lutei muito para não ser entubado. No domingo vocês vão ouvir o meu testemunho, mas vou te dar um spoiler. Houve situações em que eu não conseguia falar uma só palavra para o Senhor. Então eu fechava meus olhos e as lágrimas desciam e eu só mexia os lábios e o Espírito Santo ele falava com o Pai. É exatamente essa palavra, com gemidos inexprimíveis ele conversava. E o mais lindo de tudo, eu não sabia nem o que eu estava falando, porque eu estava falando em espírito. E aí, eu não sei se você já teve essa experiência, mas com a boca fechada, só os lábios mexendo sem sair uma só palavra. Aqui, ó, na minha cabeça, vinham línguas estranhas, não são línguas que eu costumo falar, eram novas línguas, e eu entendia que era o Espírito Santo intercedendo com gemidos inexprimíveis. Então, algo surreal, algo sobrenatural, algo que transcende, que excede o nosso entendimento, o entendimento humano, mas a resposta desse diálogo, a resposta dessa oração, a resposta desse relacionamento veio de uma maneira em que eu entendia. Eu não sabia o que estava pedindo e o que estava clamando, porque era o Espírito clamando por mim, mas eu recebia a oração, a resposta dessa oração, o retorno dessa oração, de maneira que eu entendesse, para que eu fosse edificado naquele dia. Então, esteja domingo conosco presencialmente ou através do nosso canal do YouTube, Comunidade Evangélica Princípios, e você vai poder ouvir na íntegra e ser edificado com esse testemunho poderoso da graça do Senhor que me alcançou. Então, voltando aqui para Romanos 12, nós precisamos perseverar na oração
e ainda que as tribulações também sejam constantes e perseverantes, se você, como eu, em uma situação difícil, já não conseguia mais orar, apenas feche o seu olhinho e deixe o Espírito Santo interceder por você. É lindo demais. Isso é relacionamento, né? Então eu e você precisamos ter um relacionamento de pai e filho, de filho para pai, né? E ir para o nosso quarto, trancar as portas, ele vai estar lá nos aguardando. Ainda em Romanos, ainda falando das cartas paulinas, no capítulo 15, versículo 4, o apóstolo Paulo diz assim para os romanos e para nós nessa manhã: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Queridos, a palavra, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. A palavra de Deus não precisa de atualização. Nós é que precisamos renovar o nosso entendimento. Nós é que precisamos ser transformados através dessa renovação de entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma vez que o entendimento é renovado, uma vez que nós somos transformados, uma vez que nós nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que eu e você tenha pleno conhecimento da sua vontade, é que eu e você experimente a plenitude, né, desse relacionamento com Ele. Então aqui está dizendo que o que está escrito no passado é para nos ensinar. Então guarde essa palavra aí na tábua do seu coração, para que você não venha errar, não venha honrar o alvo, não venha pecar contra o Senhor. E foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, olha aí, a perseverança, a constância, né, batendo de novo aqui na porta do nosso coração, e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. De novo, fala sobre esperança, fala sobre perseverança, fala sobre constância. É isso que nós precisamos entender. Então, se você precisa de uma direção, se você precisa ouvir a voz de Deus, se você precisa de um conselho, se você precisa saber qual é o propósito para a sua vida, se você precisa saber como se comportar em determinados momentos, é só olhar para as Escrituras. Foi escrito no passado, sim, mas ela é atual. Foi escrito no passado, sim, mas ela é renovada a cada dia, se renova a cada manhã. Foi escrita por homens, sim, mas homens e mulheres inspiradas pelo mesmo Espírito que habita em ti. E ele é suficiente para te revelar o que ele quer te dizer todos os dias através de uma palavra que foi escrita há muitos anos atrás. Essa palavra, ela se renova todos os dias. Então, ainda que ela tenha sido escrita lá atrás, ela serve para nos ensinar, de forma que por meio da esperança e do bom ânimo precedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aonde está a nossa esperança? Se nós meditamos na palavra, se nós meditamos no manual do fabricante, eu sempre falo sobre isso. Talvez você está entrando aí agora ou recebeu esse link através de um amigo. Eu quero repetir, quero compartilhar com você que é bênção. Nós compramos um eletrodoméstico, nós compramos um celular, né, um aparelho eletrônico e raramente olhamos o manual de instrução. Achamos que sabemos, tem um botãozinho aqui que é power, eu vou ligar ele aqui, esse aqui é o volume, aumenta, diminui. Muitas vezes ficamos muito tempo usando o aparelho e aí vamos descobrir com o tempo que ele tem determinadas funções que nós nem sabíamos, ou nós usamos de maneira errada e aí nós estragamos o aparelho, né? Ou temporariamente ele para. O que nós fazemos depois que deu problema? Nós vamos para o manual do fabricante e aí nós vamos descobrir que era muito simples e poderíamos ter evitado, né? E com a nossa vida não é diferente. O manual do fabricante é a Bíblia. Foi Deus que nos criou. É o manual do Criador. Então, se você quiser saber quem você é o que a Bíblia diz que você é. Se você quiser saber aonde você vai chegar onde a Bíblia diz que você vai chegar. Se você quer saber como se comportar, qual é o padrão, qual é o estilo de vida que você precisa ter, o estilo de vida que eu e você precisa ter
é o estilo de vida que a Bíblia determina. Ela é o nosso manual de fé e prática. Ela é suficiente. Então, voltando para Romanos 15, aqui no final do versículo, diz que nós precisamos manter a nossa esperança. A nossa esperança precisa estar apontando para Cristo. Ele é a nossa esperança, porque o mundo diz que a esperança é a última que morre. Jesus, ele é eterno. Então, a nossa esperança precisa estar nele, porque enquanto houver vida, travou de novo. Enquanto houver vida, há esperança. E Jesus já nos deu vida e vida em abundância. Jesus já nos deu vida e a vida de Deus. Vida em abundância não é ter uma vida próspera, né? A prosperidade é consequência. A vida em abundância que Deus nos deu é a Zoe, é a vida de Deus, é uma vida eterna. Então, querido, se você já recebeu esse dom, esse presente, a vida eterna, você precisa ter esperança, porque enquanto houver vida, há esperança. E você não tem só a vida, você tem a vida de Deus em você. Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você ama o Senhor? Eu creio que sim. Porque se você está aqui uma hora dessa, numa live de oração, podendo fazer tantas outras coisas ou até mesmo dormindo, é porque você ama o Senhor e que precisava receber uma palavra de esperança, precisava receber uma palavra de perseverança. Então, se você ama o Senhor, todas as coisas cooperam para o seu bem, ainda que você não entenda. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Deixa eu te dizer algo. Quando nós recebemos essa vida de Deus, a Zoe, quando nós recebemos a vida eterna, nós também recebemos o DNA do Senhor. E quando nós recebemos esse DNA do Senhor, nós temos fome e sede da sua presença, fome e sede da sua palavra. Nós perseveramos na oração, como nós estamos falando nesta manhã. E quando isso acontece, nós começamos a falar como Ele. Nós começamos a pensar como Ele. Nós passamos a olhar como Ele. Então entenda algo. O pensamento, os pensamentos, os planos, os projetos de Deus a nosso respeito são planos, pensamentos e projetos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Qual é o fim que nós desejamos? O mesmo que Deus já trilhou, né? Porque aqui está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, que foram chamados segundo o seu propósito. Você que ama Deus, você tem um chamado. Ele te chamou para viver o propósito dele. Então, se ele tem pensamentos de paz ao seu respeito para te dar o fim que você deseja, e você tem relacionamento com ele, recebeu o DNA, pensa como ele, então aquilo que você deseja para o fim é o que Deus deseja para o fim. Mas os meios que Deus utiliza, né, muitas vezes são diferentes dos meios que nós utilizaríamos. Nós somos especialistas em pegar atalho. Deus não. Deus é especialista de nos redirecionar para que possamos viver a bênção. Deus é especialista de nos colocar em caminhos que parecem maus, mas serve para nos fortalecer, serve para nos ajudar a viver algo ainda maior. Muita coisa nós não recebemos porque nós não estamos preparados. Então Deus nos prepara, inclusive usando a ferramenta chamada tribulação. Deus nos prepara usando a ferramenta deserto, vale, para que possamos viver o milagre, para que possamos ter maturidade, para que possamos crescer no Senhor, para que possamos ser ruios, os filhos maduros. Entenda algo, nós somos bons em falar que Deus tem promessas para nós, né? Que nós temos herança que foi adquirida na cruz do Calvário. Amém. Receba essa palavra, mas entenda algo. Só recebe herança os filhos que cresceram. Filhos pequenos. Criança não recebe herança. A herança só pode ser adquirida depois que crescer.
Deus está usando essa circunstância, Deus está usando essa tribulação, Deus está usando essa enfermidade no seu ente querido, Deus está usando essa dificuldade para que você venha ter maturidade e venha crescer para receber a herança que o Senhor adquiriu na cruz para mim e para você. Então aproveite essa oportunidade para crescer, para amadurecer, para que você possa receber aquilo que Deus adquiriu na cruz através do sacrifício de Jesus. E aí, para finalizar, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou convencido, entenda, aquele que persevera, aquele que é constante, tem uma convicção. Então, o apóstolo está dizendo, estou convencido que aquele que começou a boa obra em minha vida não descansará enquanto não houver terminado. É isso. Ele começou uma boa obra e ele não vai descansar enquanto não houver terminado. Receba essa palavra nessa manhã em nome de Jesus. Estamos aí com Ezequiel. O Ezequiel, para quem não sabe, é meu companheiro de enfermaria. Viveu milagres naquele lugar, né? Tinha uma sentença de morte para esse homem também. Ele mora lá em Macaé. De vez em quando ele entra aqui. O Ezequiel, benção você estar aqui nessa manhã. Testemunhe, meu amigo, aquilo que você viveu, né? Porque Deus tem um propósito na sua vida, cara. Deus quer te usar para poder edificar a fé de outras pessoas, para que eles também possam perseverar. Então nós nos conhecemos, passamos só 24 horas na enfermaria. Ezequiel ficou 24 horas e saiu antes de mim, mas como eu disse para ele, vou falar aqui publicamente, foram 24 horas de bênção. Nós fomos edificados ali, falando do Senhor, falando das experiências que nós vivemos, falando do amor de Deus, falando das experiências que passamos lá atrás, e foi bênção demais. Foi 24 horas de céu, baixinho, numa enfermaria, na simplicidade. Apenas conversávamos com o Senhor e a presença dele nos agraciou e foi benção. Então, Ezequiel, temos uma aliança, tá? Um abraço aí para a família, que Deus possa suprir todas as suas necessidades. Então vamos orar, queridos. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Deus é bom e Ele não descansará enquanto Ele não houver completado a obra que Ele iniciou na sua vida. Eu não sei qual é a sua dificuldade, né? Nós temos uma lista que ela está crescendo a cada dia. Todos os dias nós estamos recebendo feedbacks de pessoas que estão recebendo curas, milagres, mas também recebemos o feedback de pessoas que não suportaram, né? De pessoas que morreram com essa enfermidade. E nós vamos orar também para que essas famílias sejam consoladas. Nós entendemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes ela não nos agrada. Muitas vezes nós não entendemos. Eu já vivi muitas perdas e experimentei dessa vontade. Algo que me entristecia, mas que fazia com que eu me alegrasse no Senhor com o seu consolo, entendendo que a vontade dele é melhor. Então nós também vamos orar por essas famílias, né, que estão lutadas, que estão tristes, né, com essas perdas, e vamos continuar perseverando em oração. Então nós temos uma lista que está crescendo aqui, nós temos uma lista que está sendo administrada com o Bruno, né, o Bruno Modica, que está aqui conosco. Nós, todos os dias, às 0 horas, de segunda a sábado, perdão, assim como aqui 8 horas da manhã, às 0 horas, meia-noite, nós estamos orando através do aplicativo Zoom. Se você quiser participar dessa oração aqui na nossa rede social, tem também o link, ou você pede por direct, nós podemos passar a senha, e às 0 horas você estar conosco também clamando. Então temos uma lista, se você ainda não colocou o seu pedido de oração, a causa em que precisamos orar por você, né? Esteja orando conosco, concordando com a oração, que o que é ligado na terra é ligado no céu, né? E coloque aí diante do Senhor a sua causa e depois nos passe para que possamos estar orando por você, orando pela sua causa, porque nós entendemos que juntos somos mais fortes. Nós entendemos que somos membros do mesmo corpo, independente da placa denominacional em que você serve ao Senhor. Então vamos orar. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, ó Deus, pela tua presença
ó Pai, neste lugar. Pai, como é lindo, ó Pai, experimentar, ó Pai, da Sua palavra. Tua palavra nos garante que onde tem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, o Senhor se faz presente. Eu não sei quanto aos meus irmãos, mas eu sinto a Sua presença aqui. Eu estou sozinho no quarto, Pai. Mas tem pessoas que ainda que online, estão reunidas comigo nesta manhã em um só propósito. Ó Pai, pelo mesmo nome que é o nome do Senhor. Ó Pai, nós te agradecemos pela Sua presença. Nós te agradecemos porque Tu não és um Deus que apenas visita. Tu és um Deus que habita, um Deus que ama se relacionar com os filhos. E simplesmente porque nós começamos a falar com o Senhor responde com a Sua presença. Nós queremos te agradecer, ó Deus, por cada vida que foi curada, por cada testemunho, por cada retorno positivo. Ó Pai, nós somos gratos demais ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, Deus, com cura, com portas abertas, ó Deus, com causas nas justiças que estão sendo liberadas. Nós somos muito gratos ao Senhor, ó Deus, porque nós fazemos muito pouquinho, Pai, apenas disponibilizamos alguns minutos para estar clamando e o Senhor tem respondido. Nós somos gratos por isso. Ó Pai, é bem verdade que também recebemos notícias de pessoas que não suportaram a enfermidade, de pessoas que se foram, que o Senhor tomou para si. Pai, nós queremos apresentar esses familiares, esses entes queridos em Tuas mãos, pedir ao Teu Espírito Santo que console cada um deles, que encha-os com a Tua presença, com a paz que excede todo o entendimento. Ah, Pai, em nome de Jesus, quero em especial apresentar, Senhor, a filha do Frank, que perdeu o seu marido ontem. Pai, que tem um filhinho de apenas 7 meses. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha enchê-la com a Tua presença, que o Senhor venha consolar o coração da Tua filha. Ó Pai, que o Senhor venha dar sabedoria para que ela possa criar os filhos no caminho em que eles devem andar, para que eles cresçam e não se esqueçam dele. E nós, como igreja, ó Pai, que possamos estar orando, ó Pai, constantemente, ó Pai, perseverando, ó Deus, pela vida dela e pela sua família. Pai, em nome de Jesus, e que possamos estar presentes, ó Pai, para poder ajudá-la nesse momento tão difícil, assim como o seu pai, assim como os familiares mais próximos. Pai, consola, Pai, esse coração, consola essa família. Pai, enche-os, ó Pai, com a sua paz, com a sua presença. Ó Pai, as outras famílias também que estão de luto. Pai, em nome de Jesus, consola-os. Em nome de Jesus, enche-os, ó Pai, com a paz que só Jesus pode dar. Pai, em nome de Jesus, agora nós queremos apresentar diante de Ti essa lista, Pai. Não só a lista que nós temos aqui em mãos, mas a lista, ó Pai, que tem na igreja do Senhor. Nós não representamos uma comunidade de fé, nós representamos a igreja, nós representamos o reino. Então, Pai, aonde tiver uma igreja que representa o Seu reino, e aonde tiver um pedido de oração, nós apresentamos ao Senhor, clamando a Ti, ó Pai, que venha com a Sua cura sobre essas vidas. Ó Pai, que o Senhor venha enviar agora anjos ministradores, espíritos ministradores que possam visitar cada um representado nessas listas e venha tocar, ó Deus, com uma unção de cura. Que o bálsamo de Gileade venha sobre essas pessoas, ó Pai, que elas sejam tocadas e que toda enfermidade bata em retirada. Independente do nome da enfermidade ou a sequela que ela pode estar deixando, Pai, nós, em nome de Jesus, nós declaramos enfermidade. Saia desses corpos agora em nome de Jesus e que o Teu Espírito, aquele que começou a boa obra nessas vidas, possa completar. Ó Pai, que no futuro muito próximo, se possível ainda hoje, que essas pessoas venham receber alta. Ó Pai, que esses familiares que estão clamando possam receber uma resposta positiva e possam estar testemunhando para edificar a nossa fé. Nós não precisamos, ó Pai, desse retorno. Nós não precisamos ver milagre para crer. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer. Nós já experimentamos isso. Mas tem pessoas que precisam, ó Pai, do milagre. Pessoas que precisam ver que Tu és Deus. Então, Pai, que o propósito seja o Seu nome ser glorificado através da cura. Seu nome ser exaltado através da cura. Seu nome ser conhecido através da cura e através dos milagres. Pai, que nesta manhã milhares e milhares de pessoas possam reconhecer, porque a ciência não vai explicar, que o sobrenatural aconteceu e que de alguma maneira eles venham entender
Que a igreja não é o pastor João e não é essa sala de oração. A igreja, Pai, no mundo, a igreja que representa o seu corpo, está clamando, está orando. E quando um justo ora, ó Pai, o Senhor move céus e terras para que o seu nome seja glorificado. Que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, que é digno de receber, ó Pai, toda a exaltação. Muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus possa vir sobre você que é a igreja. E você que é a igreja, diga amém. Viva um dia de bênção, seja impactado pelo Espírito Santo nesta manhã, durante esse dia, e que ele te surpreenda com a boa, perfeita e agradável vontade. Deus os abençoe. Amém.